A paz do nosso Salvador e Yahshua, o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Meus irmãos, eu quero estar gravando um áudio aqui e, em primeiro lugar, eu queria que vocês ouvissem todo esse áudio. Então, eu sei que esse áudio vai ficar muito grande, eu vou dividir parte 1, parte 2, parte 3, mas é consequência desse estudo. E eu vou mostrar para os irmãos sobre Mateus capítulo 24, do 36 em diante, como o Mashiach falou sobre os dias de Noé. Irmão, o que vocês vão ouvir da parte do Criador, que está revelado dentro da palavra, vai ser algo que vai mudar a sua visão completamente do que foram ensinado para você e do que você tem ouvido aí no YouTube. Observe o que é que diz as Escrituras. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjo do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Até aqui. Aí é que está o problema, irmãos. Eu já vi muitas pessoas, gente boa, até pessoas não mal intencionadas, dizer que os dias de Noé é para a gente olhar para a Turquia, né, onde ali a arca foi encontrada no Monte Ararat, é para a gente olhar para isso aí. Tudo bem, é muito importante a gente estudar essas coisas sim. A gente não pode abandonar essas coisas. Mas se você prestar atenção, o Mashiach deixa uma chave maravilhosa. Por quê? Ele diz, hoje ele sabe o dia que ele vai vir, irmão. Ele já sabe. Toda a plenitude do Pai Eterno está no Filho, então ele sabe. Observe que o Mashiach deixa bem claro que, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Aqui está o segredo, irmão. Esse segredo o Eterno me revelou dentro da palavra. Qual é o segredo? O segredo foi Noé entrar na arca. O segredo foi Noé entrar na arca. Por quê? Porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 7, do 36, Gênesis capítulo 7, versículo de número 15 e 16, a gente vê que quem fechou a arca por fora, a porta, foi o próprio Criador. Ele trancou por fora. Por que ele trancou? Porque quando Cristo fala, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Como foi nos dias de Noé. Como? Porque Noé entrou na arca. E quando Noé entra na arca, não tem mais como Noé sair para fora para proclamar, né, que ia chover. Não tem mais como ele voltar a repetir o que ele estava repetindo. Ó, vai vir chuva, vai vir chuva. Não tem mais. Por quê? Porque o Criador trancou. Então, se o Criador trancou por fora, não tinha mais como Noé alertar o povo que vinha chuva, porque Noé já tinha feito a sua parte. Noé já tinha feito a sua parte. Vocês vão entender agora. Noé já tinha feito a parte dele, então Noé entrou na arca. Quando ele entra na arca, o Criador tranca por fora. Trancou por fora, não tem como mais alertar o povo. Por que que diz em Sodoma e Gomorra, quando Ló é retirado de Sodoma e Gomorra, o Criador destrói? Porque lá em Gênesis veio o dilúvio. O que é que o dilúvio representa, irmãos? O povo não está entendendo isso. O dilúvio representa a destruição que houve. Em Sodoma e Gomorra
de Sodoma e Gomorra, desceu o fogo do Criador. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e destruiu a cidade e os moradores. Destruição, vai pegando isso, destruição. Por que que o Machia diz que a vinda dele seria igual aos dias de Noé? O que é Noé entrar na arca? O que representa Noé entrar na arca naquela época? Para nós hoje, representa o decreto, tá entendendo? As leis que vai ser estabelecida, Daniel 9, 27, entendeu? Quando fala ali desolação, ali fala de destruição. Então, quando fala de desolação, fala de destruição. O que representa nós hoje para os dias de Noé é que vai chegar um período, vai chegar um tempo, e não está longe, que nós não vai ter mais, irmão, como pregar o evangelho, como se reunir como igreja. Não vai ter mais. Você entendeu agora? Não vai ter. E quando isso acontecer, que nós não tiver mais acesso para se reunir como igreja, para cultuar, para a pregação do evangelho, para um monte de coisa da parte do Criador, aí está vindo que a destruição contra o povo do Criador. Quem é que vai fazer justiça nessa hora? Daniel 7, 20, 21 em diante. Entendeu? O ancião de dia, que representa o Machia, vai fazer justiça aos santos. Agora vamos entender como é essa vinda do Machia. Vamos entender como é essa vinda do Machia. Amado, a vinda de Cristo é só no sexto selo. É só no sexto selo. E se está dizendo que foi igual nos dias de Noé, houve destruição. O dilúvio representa a destruição. Eu queria que vocês fossem pacientes comigo, porque esse estudo é muito profundo, né? O dilúvio representa a destruição. Agora, o que é que nós tem? Nós tem Cristo dizendo que a vinda dele também seria da mesma forma. Por que que o povo nos dias de Noé comia, bebia, casava, se dava em casamento e o povo não percebia? Até que Noé entrou na arca. Aí está o segredo. O segredo é Noé entrar na arca. Noé entrar na arca não tem mais como falar, porque já foi falado. Quando vinha perseguição contra a igreja, contra o povo, os decretos, as leis estabelecidas pelo chifre pequeno, não tem mais como falar nada, irmão. Não tem mais como pregar mais nada. Não tem mais. Aí o que é que vai vir? A destruição. Por que destruição? Porque a vinda do Machia, como eu já disse, é no sexto selo. Só que há um mistério na vinda do Machia que eles não vão te ensinar. Há um mistério na vinda do Machia, que é para destruir o anticristo, que eles não vai te ensinar, que está dentro da palavra. Dá um exemplo. Quando nós olhamos para Malaquias, capítulo de número 4, versículo 1 e 2, está dizendo que os dias que está para vir, o abrasará, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, nem ramo. Pegue isso. Nem raiz, nem ramo. Agora olha o segredo. O 2. Mas para vós que temei o nome do Criador e do seu Filho, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça dos santos? O Machia. Para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Por que que a vinda do Machia é representada como fogo do ourive, como sabão do lavadeiro? Por que que a vinda do Machia é representada também como um fogo consumidor? Porque Pedro entendeu isso. No capítulo, 2 Pedro capítulo 3, a gente precisa ler isso aqui, irmão. 2 Pedro capítulo 3, olha o que diz aqui em 2 Pedro capítulo de número 3, versículo de número, eu vou estar lendo aqui do versículo 10. Diz assim: o dia de Yahshua, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como grande estrondo. Os elementos será desfeito pelo calor. E a terra e tudo que nela há será dissimulada, desnudada, quer dizer, destruída. O 11, visto que tudo será assim desfeito. Guarde isso.
tudo será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que você seja? Opa, que tipo de pessoa é necessário para que você seja e viva de maneira santa e irrepreensível? Que tipo de pessoas? Santo ou profano? Hã? Bom ou ruim? Filho da luz ou filho das trevas? Que tipo de pessoa você seja? Hã? Você tem que ser filho da luz. Você tem que ser do dia, não da noite. Você tem que ser do bem, não do mal. Você tem que se esforçar para ser justo e não ímpio. Você tem que se esforçar para ser santo e não profano. Por quê? Malaquias 4:2. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Marta, eu sei que... eu sei, diz Marta para o Machia, eu sei que meu irmão há de ressuscitar. O Machia disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque na vinda do Mashiach, no sexto selo, e no sexto selo, irmão, esses elementos, tudo isso aqui, essa terra está sendo destruída. Está sendo destruída pela vinda do Mashiach. E nessa vinda do Mashiach, a destruição total, está acontecendo o quê? Está acontecendo a ressurreição dos mortos e a transformação de corpos. A ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Só que tem um porém. Quando vir a destruição, todos os ímpios, todos profanos vão morrer. Vão morrer. A terra, eu não queria nem chegar nessa parte agora, entendeu? Mas a terra vai ser totalmente destruída. Destruída pela presença, pela vinda do rei. Quem suportará o dia da sua vida? Então o que é que vai acontecer? A Bíblia revela que o grande terremoto que vai vir sobre a face da humanidade, tá entendendo? Vai destruir tudo, 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 tudo. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 7, 6, a gente vê ali em Atos, vou estar lendo aqui, Atos 6, versículo de número 14. Pois ouvimos dizer que esse Yauxo Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Entendeu? O povo dando ali um testemunho falso contra Estevão, mas isso aqui que ele estava falando era verdade, porque era isso que eles pregavam. Porque analisa bem, se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos no Mashiach só para essa vinda, somos mais miseráveis dentre os homens. Então você vai entender, tá vendo? Essa vida, o que é essa vida? Essa vida é essa carne. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7. O pó, que é a carne, volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, o apóstolo Shaul, Paulo, já queria ser despido desse tabernáculo e estar presente com o rei. Ele diz, porque eu nesse tabernáculo estou ausente do rei. Eu já quero abandonar esse tabernáculo e se vestir da minha habitação celestial. Vocês estão entendendo? Então vamos entender essa vinda de Cristo. Essa vinda de Cristo é o grande terremoto. É o grande terremoto. De Daniel, capítulo 2, versículo 44. A pedra que desce sem auxílio de mão. É o reino do Mashiach. Essa pedra vai destruir todos os reinos dos homens. Vai destruir tudo. Esse terremoto vai destruir todos os reinos dos homens, irmão. Vai destruir tudo, 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 tudo. Mas notou que a pedra vai se tornar um reino na terra. Esse reino na terra ali, que está falando em Daniel capítulo 2, versículo 44, quando dizia essa pedra tornou um reino, né, que não será destruído. É o reino do Mashiach, mas esse reino do Mashiach vai ser estabelecido, eu vou chegar lá. Aí os 1000 anos a igreja com Cristo, esse reino será estabelecido. Calma aí que a gente vai entender tudo isso aqui. Por quê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 11, vocês podem ler o texto completo, vocês vão ver que houve um terremoto e os reinos do mundo vieram a ser do Iau e de Iauxa. Amém. Nós olhamos para Apocalipse 16, tem o grande terremoto. Quando nós vamos analisar, né, Jeremias também fala desse grande terremoto. Isaías, no capítulo 6, versículo 11 e 12, é algo extraordinário. Isaías 6,
versículo de número 11 e 12. Por quê? Porque lá fala da destruição total. Isaías capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Ali fala da destruição total. Daniel capítulo 2, versículo 44, fala do reino dos homens ser totalmente destruído. Todo esse reino político, todo esse reino vai ser destruído. Por que todos esses reinos vai ser destruído? Porque o dragão será configurado nas nações, irmão, no reino do homem, no reino do homem. Por isso que Cristo vai destruir, né, o anticristo, nessa vinda dele, desse terremoto, vai destruir. Quando destruir o anticristo, observa que você vai entender agora como vai ficar maravilhoso. Quando Cristo destruir o anticristo, quando ele destruir o anticristo, o que é que vai acontecer? Irmão, se vocês lerem um pouco Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21, você vai entender de forma maravilhosa. Por quê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, nós notamos, né? Nós notamos aqui do versículo 7 e 8, que quando o diabo é lançado no lago de fogo, o texto diz que já estava lá no lago de fogo a besta e o falso profeta. Por que estava já a besta e o falso profeta no lago de fogo e Satanás ainda não estava lá? Ainda não estava lá. Sabe por causa de quê? Porque a besta aqui é o anticristo. A besta aqui é o anticristo. Agora, se você voltar um pouco mais acima no versículo 4, olha o que diz. Diz assim: vi tronos que assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Deus e da palavra do Criador. Notou que esses que vão julgar, não vai julgar nessa carne, irmão. É isso que eles não entendem. Não vai julgar nessa carne, vai julgar no mundo vindouro. Observe. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa, nem na mão. E eles ressuscitaram, tá vendo? Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Agora presta atenção, 1000 anos. Por que eles ressuscitaram com Cristo e reinaram 1000 anos? Eles ressuscitaram quando o Mashiach veio no grande terremoto. Eles ressuscitaram, né? Versículo 5. Os restantes dos mortos não voltaram a viver até completar os 1000 anos. Opa! Os restantes dos mortos não voltaram a viver? Não. Por quê? Porque a terra inteira foi destruída, irmão. A terra inteira foi destruída. Os restantes dos mortos não voltaram a viver. Então a igreja está 1000 anos com Mashiach. Esta é a primeira ressurreição. Feliz os santos que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Criador e do ungido, e reinarão com ele durante 1000 anos. Notou que o versículo 5 diz assim: os restantes dos mortos não voltaram a viver, até que se completasse os 1000 anos. Então quer dizer que depois dos 1000 anos, vamos ver o versículo 7, olha o que vai acontecer depois dos 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aqui muito se perde. Por que se perde? Porque o texto é bem categórico. Eles pensam que essas nações que vão estar nos 4 ventos da terra são as nações que ficou. Meu irmão, não ficou. Não ficou ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque a terra tem que descansar 1000 anos. Atos 3, escute bem, Atos 3, 21. A terra tem que descansar 1000 anos. Esse 1000 anos, Apocalipse diz, o Iau vai destruir os que destrói a terra. A terra, lembra da lei? Da lei que a terra tinha que sossegar, a terra tinha que descansar, o ano de descanso. Esse ano de descanso aqui para a terra vai ser de 1000 anos. A terra vai ser restaurada, voltar a ser o jardim do Éden na terra. O que é que vai acontecer? Atos 3, 21, o tempo diz assim, ó, e o céu contém ele lá, ele quem? O Mashiach. Até o tempo da restauração de tudo. O tempo da restauração de tudo é esse período de 1000 anos. 1000 anos que a terra vai ser restaurada. Voltar igual era antigamente no Jardim do Éden. Então o que é que tem aqui? Esse povo aqui, quando terminar Apocalipse
27. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão no quatro cantos da terra. Essas nações aqui, irmão, Satanás notou que aquele não está mais, ele não é mais espírito para usar o anticristo, não, aquele é o próprio anjo caído. Ele é o próprio anjo caído, que vai formar a segunda Gog e Magog. Só que aqui essas nações dos quatro cantos da terra, essas nações ressuscitaram depois dos 1000 anos. Essas nações aqui ressuscitaram depois dos 1000 anos. E o que é que vai acontecer? A fim de reunir para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra. Ó, superfície, porque ressuscitaram. E cercará o acampamento, o arraial dos santos, a cidade amada. Mas fogo desce do céu e devorou. Fogo desceu do céu e devorou quem? Os ímpios, os malignos, aquelas nações que ressuscitaram, todos eles que ressuscitaram depois do milênio. Satanás seduziu ele. Aqui Satanás não está mais usando o anticristo, porque o anticristo já está no lago de fogo com a besta, com o falso profeta, tá entendendo? Tá lá. Então Satanás vai ser solto e vai enganar quem? Os que ressuscitaram depois do milênio. Depois do milênio. Para ir contra o arraial dos santos. Que santo? Os santos que está com Machia, irmão. Porque, olha o que diz, o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e noite para todo sempre. Notou? Então João vê aqui a noiva do Cordeiro, que é a cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, descendo do céu. Olha o versículo de número 11. Depois eu vi um grande trono branco, aquele que estava sentado, a terra e o céu fugia da sua presença, e não encontrou lugar para ele. Vi também mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livro foi aberto, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado em seus livros. O mar entregou seus mortos que nele havia. A morte e o Hade entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Tá vendo? Então, depois dos 1000 anos, Satanás seduz as nações para ir contra o arraial do santo. Tá entendendo? Fogo vai descer do céu, da parte do Criador, e vai consumir o Satanás, vai consumir todas as nações que já tinham seus corpos glorificados. Já tinha seus corpos. Por isso que Daniel escreve, no capítulo 12, uns ressuscita para a vida eterna, outros ressuscita para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12. Versículo 1 em diante, vocês vão ver isso aí. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Qual é essa vergonha e desprezo eterno? É a ressurreição, que eles ressuscitam depois do milênio e vai querer guerrear. Satanás seduz ele, induz ele, o próprio anjo caído, seduz eles, que já teve seus corpos transformados, para ir contra os santos. E vai acontecer que fogo desce do céu e consome. A Nova Jerusalém desce do céu, tá entendendo? E olha o que diz, então vi novo céu e nova terra. Opa, novo céu e nova terra. Por quê? Essa terra vai ser restaurada, aí se cumpre Atos 3, 21. O céu vai conter ele lá até o tempo da restauração de tudo. Então vai ser restaurada essa terra. Essa terra vai ser restaurada, ela vai ser destruída, como diz lá em 2 Pedro 3,10, ela vai ser destruída, como diz em Malaquias capítulo 4, versículo 1, ela vai ser destruída. Como diz em Apocalipse capítulo 11, vai ser destruído. Como diz em Isaías capítulo 6, versículo 11, 12, 13. Tá entendendo? Que a cidade vai ficar sem habitante, não vai existir ninguém, nem a semente vai existir, só vai ficar só o tronco. Só o tronco. Oh, glória! Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é a vinda do Machia. A vinda do Machia não vai ser. Por que ele diz que a vinda dele será à meia-noite, aí vem o esposo? A meia-noite é um horário indefinido. A meia-noite é um horário indefinido.
Segundo, à meia-noite está dizendo que todo olho verá. Por que todo olho verá? Porque é óbvio, irmão. É óbvio que todo olho vai ver. Imagina a terra inteira sendo destruída, como é que a pessoa não vai acordar, como é que a pessoa não vai pular da cama, como é que a pessoa não vai sair com o que vai acontecer no mundo? Então por isso que todo olho verá. Agora, se não fosse nesse terremoto, o camarada que está dormindo vai ver o quê? Se fosse assim, eminente, não abrir e fechar de olho assim, do jeito que alguns pensam, pá, não, isso vai acontecer? Vai, porque lá em Mateus capítulo 24, lá diz que um será tomado e o outro será deixado, e as pessoas não entendem isso. Quem vai ser deixado ali, um será tomado e outro será deixado, ali são as mesmas pessoas. Carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, então um será tomado, o homem espiritual, a carne fica. A carne fica, você pode dizer, eu não aceito isso. Não, o problema é seu, você tem todo o direito de dizer que não aceita, mas está na Bíblia. Carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Paulo diz, eu nesse corpo estou longe do Criador, já quero me despedir desse corpo e estar com ele, com o rei. Porque eu nesse tabernáculo, eu nessa carne, eu nesse corpo, estou longe dele. Eu já quero estar com ele, eu quero me despir e revestir da minha habitação celestial. Paulo diz isso. Se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 5. O que é que a gente vê lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7? O pó, que é a carne, volte à terra como era, mas o espírito volte ao Criador que o deu. Então, um será tomado, Mateus capítulo 24, versículo 40, diz, um será tomado, duas mulheres estarão no moinho. Uma será tomada, a outra será deixada. Então agora, imagina aí, você na sua casa, todo mundo serve o Criador, todo mundo fiel, todo mundo se esforça para ser correto. Aí se fosse um arrebatamento eminente assim, né? Do jeito que eles pensam. Aí ia só o esposo e a esposa ficava com os filhos. Tem lógica isso? Não. Agora, quando diz dois está no moinho, está falando da mesma pessoa, o espiritual e o carnal. Quem vai ficar é a carne. O espírito fica para se revestir da habitação celestial. Tá entendendo? Tá entendendo? Ah, dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Dois homens é o quê? É a mesma pessoa. Dois. O homem é formado de dois. O ser humano é formado de dois. Aleluia. O ser humano é formado de dois. Entendeu? De dois, não de três. O homem é formado de dois. De dois. Você entendeu? O homem é formado de dois. Se a ciência dizer que o homem é formado de três, ele está mentindo. O homem é formado de dois. Entendeu? O que a gente recebeu foi o espírito da parte do Criador. Mas o homem é formado de dois. Então o que é que a gente entende? A gente entende que um será tomado e o outro será deixado. Quem vai ser deixado? A carne, a matéria. A matéria não herdará o reino do Criador. Você entendeu? Então, meus irmãos, a vinda, aqui você está ouvindo toda a verdade. Por isso que eu falo, irmão. Esses canais grandes aí, eu não vou criticar eles. Esses canais grandes, de propaganda, de um monte de coisa que tem no YouTube aí, eles não vão falar isso, não. Eles não vão falar isso. E se eles verem esse áudio aqui, eles vão dizer que é heresia, que eu estou inventando coisa. Mas se no tempo de Noé, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Aí está o segredo, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todo. Por quê? Porque Noé agora, o Criador tranca por fora, não tem como mais falar para o povo. E o que vai acontecer nos tempos de Ló? Até que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, vem fogo, destrói. E os tempos do Machia, como o Machia diz, assim será também a vinda do Filho do Homem, do mesmo jeito, a destruição. Por quê? Porque o Machia deixa bem claro em Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ninguém entende isso, são poucos que entendem isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Por isso que em Daniel capítulo 9, versículo 27, e ele, né, fará uma aliança firme com os líderes por uma semana. Ele quem? O anticristo, o antimachia. Né? Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grão. Né? E sobre a ocorrência de coisa detestável, sobre as asas da abominação, virá o assolador. Isso até o fim. Assolador, que vai assolar, que vai destruir, tá entendendo? E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então,
muitas pessoas às vezes me têm como louco, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os canais grandes não vai falar isso. Eles não vão falar isso porque ele está preocupado com like, ele está preocupado com, com, com os canais dele sendo monetizado, ele está preocupado com todas essas coisas. Eu não estou preocupado com isso porque o Eterno me deu fôlego de vida e me deu sabedoria. Eu tenho profissão de laminador e modelador na área de fiber, entendeu? E trabalho também com obra, com construção civil. Então eu não preciso do YouTube para ganhar dinheiro. Eu ponho isso aí porque eu acho que eu estou fazendo a obra do Criador. Quem sabe passa alguém aí despercebido e vê nosso canal e começa a estudar as escrituras e descobrir a realidade, como é que vai ser a destruição, como é que vai ser a vinda do Mashiach, como é que vamos ter o corpo transformado e como é que vai ser depois do milênio. Aí ele aprende essas coisas e aprende de forma correta, entendeu? É, é, os profetas menores são os que mais revelam. São os que mais revelam concernente ao anticristo, concernente à vinda do Mashiach, concernente à igreja. A mesma coisa esses canais mais simples que tem aí. Eu estou gravando no celular. Estou gravando no celular. Não tem câmera, não tem estúdio maravilhoso. Não. Um momento agora de almoço e eu estou gravando esse áudio aqui. Então veja bem, é isso. Isso que é lindo. Isso que é maravilhoso. Por quê? Porque ele revela o seu segredo aos seus servos. O Criador revela o segredo. Oculta essas revelações, sabe de quem? De sábios e instruído. E revela para quem? A criança, irmão. Aos pequenos. Revela aos pequenos. Revela aos pequenos que coisas grandes, irmão. Coisas firmes. Coisas extraordinárias. Então, essa é uma cronologia. Tinha muita coisa para mim falar aqui, mas não dá para falar hoje. Então, não fica nessa aí, entendeu? O arrebatamento vai amanhã. Não, ele deixou sinais. Ele deixou sinais no céu e sinais na terra. Para o mundo circular, a terceira guerra mundial está por vir. Para nós cristãos, a primeira Gog e Magog. Para o mundo circular, a terceira guerra mundial. Para nós, homens e mulheres de fé, a primeira Gog e Magog, ou o Megido, o Vale de Megido, ou o Amagedon. Nós esperamos o Vale do Megido, Amagedon, ou o que a Bíblia está revelando isso, Gog e Magog. É todas as nações, irmão, todas as nações vai se reunir contra Jerusalém. E é nesse momento que o chifre pequeno se levanta com as nações contra tudo e contra todos, que o Mashiach vai intervir. Ele vai intervir essa situação na sua vinda. Só que a vinda dele é algo extraordinário. É isso que muitos não estão entendendo. É isso. E essas feridas na tua mão, meu irmão, isso aí vai acontecer. Isso aí eu vou falar, vai acontecer isso? Vai. Mas vai acontecer depois da ressurreição. Depois da ressurreição, irmão. Depois da ressurreição eles vão dizer, e essas feridas na sua mão? Essas feridas foi a qual eu fui ferido na casa dos meus amigos. Você entendeu? Porque a vinda de Cristo será do mesmo jeito que foi no dia de Noé. Não pode ser diferente. O que é que fala? Fala de destruição. Dani, eu vou falar de novo para encerrar esse áudio. Daniel 2:44. A pedra descida do céu, sem auxílio de mão, vai destruir todos os reinos dos homens. Oh, meu Pai! Quando é que você vai entender essas revelações, meu querido? Quando é que você vai entender essas revelações? Eu vou até, quando eu postar esse vídeo no meu canal, eu não vou deixar lá os comentários para você comentar, para me ver como é que está a sua mente. Eu quero ver como é que está a sua mente. Eu vou deixar lá os comentários para você comentar. Não sei do que é que você vai dizer que eu tô louco, que não é dessa maneira. Eu sei que vai surgir muito disso.
Mas esse áudio eu vou deixar lá os comentários para você comentar, para mim ver a sua mente, se está pegando a revelação, se está entendendo a revelação do que está escrito na palavra. Por mais que nós mostre, por mais que nós... Tudo que eu falei aqui, você pega os livros que eu falei e vai conferir. Vá conferir. Meu irmão, o mundo hoje, você fica aí... Não, que daqui uns dias vai ter a nova ordem mundial. E acorda. O mundo hoje já está debaixo da nova ordem mundial. O mundo hoje já está debaixo da nova ordem mundial, meus irmãos. Acorda. Acorda. Será que você não acordou ainda? Você não acordou ainda? Ah, se você entendesse que a primeira... E outra coisa, ó que coisa linda. Ó. A primeira vinda do anti-Machia, eu já falei, que é a primeira fase, no princípio das dores, ele é invisível, está os anos, o reino político, o reino dos homens. A segunda fase, ele vai se tornar visível, que Satanás, espírito, né, e é anjo também caído, vai entrar no homem do pecado, na segunda fase, que é a grande tribulação. Você notou? Você não prestou atenção? Que lá em Apocalipse 20, quando fogo está descendo do céu, que Satanás é solto, ali ele não está mais usando um homem, ali é o próprio Satanás mesmo, que o fogo do Criador desce do céu e consome aquele povo que está com ele, que ressurgiu, né, que reviveu, e ele será lançado na prisão. Notou? Porque lá já estava a besta e o falso profeta. Você tem uma revelação dessa e você ainda não se inscreve no nosso canal? Você tem uma compreensão maravilhosa e não compartilha um vídeo como esse? Você tem todo esse entendimento para abrir o entendimento de muitas pessoas e não propaga uma mensagem simples dessa, mais poderosa? Por quê, hein? Por quê? Porque talvez o nosso português não é dentro do vernáculo, mas a revelação é plena. Talvez porque nós não temos um estúdio maravilhoso, mas nós temos o exemplo do Machia. Talvez é porque eu chamo ele de Yahshua Machia, do Machia, filho de Yahweh, filho do Criador, filho do Pai. Talvez é por causa disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E quando o Machia falou isso, ele falou, sabe para quem? Para um povo religioso que estava seguro nas suas convicções dadas por Moisés. O Machia diz: examine as escrituras. João 5:29. Vocês examinam as escrituras pensando que tem nela a vida eterna, né? São elas que da minha pessoa testificam. Vocês creem em Moisés? Crê também em mim, porque de mim escreveu ele. Vocês creem em Moisés? Crê em mim também, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu tudo que vocês têm aí, Moisés escreveu da minha pessoa. Vocês não entendem? Você entendeu? Então, meus irmãos, estou te passando aqui coisas do Criador. Eu creio sim. Então, inscreve no nosso humilde canal, compartilha esses vídeos, pega a tua Bíblia e vai vendo capítulos e versículos que eu falei, vai comparando, vai juntando tudo, entendeu? Vai juntando tudo e pede para o Criador abrir o teu entendimento para compreender como que é a vinda de Cristo, como que é a transformação de corpos e a ressurreição dentre os mortos. Aí tu vai entender, aí tu vai dizer, realmente esse irmão está ensinando a verdade. Eu não quero ganhar nada com o YouTube, eu quero proclamar as verdades do Criador. Ele tem me revelado. Eu quero proclamar. Mas longe de mim dizer que eu sou melhor do que ninguém. Tem um monte de gente aí com boas intenções, mas tem outros que não têm boa intenção coisíssima nenhuma. Sabe o nome do Criador, sabe o nome do seu filho e faz tudo errado. É contenda daqui, contenda... O Criador não me chamou para contender com ninguém, não me chamou para denegrir a imagem de ninguém. Às vezes eu comento alguma coisa, o Espírito do Criador às vezes tem hora que até me repreende, porque ele não me chamou. Ele me chamou para edificar, não destruir. Tá aí, entendeu? Então compare coisas espirituais com coisas espirituais. Eu agradeço, né, você ter assistido esse áudio todinho. Tenho certeza que o Espírito do Criador vai te abrir o entendimento para não ser mais enganado por ninguém, por filosofia de homens, por ninguém, e entender o que é
Agora lembra do que Pedro diz, 2 Pedro 3:10, 11. Que tipo de pessoa nós seja? Que tipo de pessoas nós seja? As bênçãos vêm para os que seguem o bem, mas o mal vem para os que seguem o mal. Que tipo de pessoas nós é? Santos ou profanos? Bom ou ruim? Sincero ou insincero? Fala a verdade ou fala a mentira? Mais amigo do mundo, das coisas do mundo, de fulano de Beltrano, de que é amigo do Criador. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoa nós somos? Aquelas que ficam em cima do muro, que sabe que é digno de morte tais coisas que pratica, não só faz, mas consente que outros façam. Que tipo de pessoas nós somos? Aqui dá um conselho à luz da palavra do Criador, ou que fica alisando porque não quer perder o amigo, não quer falar a verdade porque senão vai entristecer a amiga. Que tipo de pessoas nós somos? Que o Eterno vos abençoe, em nome do seu Filho amado.